Sim, meus amigos, hoje com vocês o Kadett GSI, um ícone automotivo da indústria nos anos 90 e que com certeza está na memória de muitas pessoas até hoje. Vou te contar um pouco da história, te mostrar muitas curiosidades, enfim, vou falar tudo o que você quer saber sobre este modelo, seja você um entusiasta ou não. Seja bem-vindo a mais um episódio do Clássicos, porque todo carro antigo tem uma história e ela merece ser contada. Já ouviu aquela história de que os anos 90 foram os melhores para a Chevrolet no Brasil? Pois é, aqui nós temos um carro que exemplifica perfeitamente esta afirmação. O Kadett é um projeto europeu da famosa Opel e que tem muita, mas muita história. E a geração que veio para cá, pelo menos essa daqui, é a sexta geração dele. Sim, sexta geração. Vamos lá, agora vamos começar com a história, que essa parte é bem interessante. Em 1936, a Opel apresentou lá na Alemanha o Kadett, um carro compacto com uma proposta mais familiar, mais econômico, muito mais confortável, bem à frente do seu tempo na sua época. Porém, ele teve vida curta. Ele foi oferecido só até 1940 e o motivo você já deve imaginar. A Segunda Guerra Mundial, infelizmente, interrompeu a vida do Kadett de primeira geração, o Kadett 1. Basicamente, a fábrica foi transformada numa fábrica de motores para a Luftwaffe, ou seja, virou uma fábrica de motores de aviões que foram utilizados durante a Segunda Guerra e, claro, ao final da Segunda Guerra, ela foi completamente destruída, bombardeada, assim como a maioria das indústrias alemãs naquele período. E junto com a história da fábrica também vem a primeira curiosidade do modelo. Sabe o que aconteceu? Em 1945, quando a Alemanha foi derrotada, os russos, eles decidiram aplicar o seu tratado de vencedor, ou seja, recompensar ou recuperar uma parte das perdas, assim como aconteceu com a Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais. Pois bem, os russos disseram que precisavam de um carro familiar com a proposta que o Kadett entregava na época. Mas não foi ele o primeiro a ser analisado, né? O primeiro foi aquele que se chamaria depois de Fusca. Sim, os russos olharam o projeto e disseram assim, não, ele não é adequado para a nossa realidade. Também olharam o DKV F8, mas eles gostaram mesmo foi do Opel Rekord. E eles levaram o que sobrou do projeto, porque a fábrica estava destruída, então as plantas tinham se perdido, tinha sobrado pouca coisa, mas tinham 11 modelos que tinham ficado praticamente intactos lá dentro da fábrica. Então eles fizeram uma engenharia reversa e criaram o Moskovitz 400, um carro que fez relativo sucesso lá na Rússia. Agora, deixando os russos de lado, voltamos para a Alemanha. A Opel lança o Kadett A em 1962, ou seja, a segunda geração. Um carro mais moderno, mais eficiente, mas também de vida curta. Em 65 já chega o Kadett B, logo em seguida o Kadett C. E esse vocês com certeza já viram, provavelmente já andaram e talvez até já tiveram um em casa. Sim, aqui no Brasil ele foi vendido como Chevrolet Chevette. Diz a lenda que na época a Chevrolet quis evitar um confronto ou pelo menos algum tipo de problema com o regime militar que dominava o Brasil desde a década de 60, e então mudou o nome de Kadett por causa das patentes internas do Exército para Chevette, um carro que também fez muito sucesso. Pois bem, não tivemos por aqui o Kadett D, mas o E e a última geração do Kadett foi justamente a que mais fez sucesso no Brasil. Lá fora ele foi fabricado de 1974 até 92 e até ele recebeu várias marcas, nomes diferentes. Ele foi fabricado sobre o símbolo da sua criadora, a Opel, também foi fabricado como Chevrolet, Daewoo e até mesmo Vauxhall. Bom, em 91 foi apresentado ao público o Opel Astra F. Sim, a geração seguinte, a sétima geração do Kadett, mudou de nome e a gente teve ela por aqui também, o famoso Astra belga, que chegou acho que em 95 aqui no Brasil e lá fora, claro, já com o modelo 92. Mas o Kadett era um carro tão forte, tão resistente, que agradou tanto o público no seu lançamento no Brasil em 1979,
que o sucesso dele fez com que a Chevrolet continuasse produzindo até 1998. Sim, 1998. Inclusive ele recebeu um facelift exclusivo para o Brasil, que mudou o para-choques, mudou o interior e até mesmo alguns componentes da mecânica, que eu vou explicar rapidinho neste vídeo. Eu tenho dois exemplares aqui, este aqui é o 95, o último ano de fabricação do Kadett GSI, e esse daqui é o 93, um dos anos mais cobiçados. Mas sabe o que é o mais curioso dessa história? É que esse daqui, o 95, é de um grande amigo meu, o Carlos Rodrigo. Aquele que tem duas Miuras, que tem uma história muito bonita que já foi contada aqui no canal também, que a Miura era do pai dele e tudo mais. Eu conversando com o Rodrigo há um tempo atrás, eu disse, poxa, eu adoro o Kadett. O Kadett foi um dos primeiros carros que eu pude dirigir na minha vida. Foi, infelizmente, o primeiro carro que eu bati também. Meu pai definitivamente não gostou nem um pouco. Era um carro que, em uma época que meu pai não tinha condições de comprar carro zero, mas em 1992 o Collor deu aquele famoso desconto de 20% e muitas pessoas compraram, porque finalmente tiveram a oportunidade de tirar um carro 0 quilômetro em uma época de tempos difíceis, de crise no Brasil. E eu me lembro como se fosse hoje, como foi diferente ter a sensação de um carro novinho, aquele carro que era gostoso de andar. Eu adorava aquele carro, adorava mesmo. Pois bem, depois eu tive outro, mais em 2013 especificamente, mas eu sempre quis ter um Kadett GSI branco. E esse daqui, meus amigos, é o meu carro. Sim, eu comprei um Kadett GSI branco ano 93. Mas eu resolvi trazer os dois para mostrar as diferenças e principalmente porque o do Rodrigo está muito inteiro mesmo. Já o meu precisa de um trato aqui, precisa de um cuidado especial. Queria agradecer várias pessoas que estão me ajudando nele. Primeiro, claro, o Fábio da Espaço Veículo, que foi o cara que não me vendeu o carro, mas me ajudou a trazer ele de São Paulo. Eu encontrei o carro lá, fiz a negociação, ele trouxe para mim com segurança. Também queria agradecer o Túlio, que está nos dando uma força, o Dorival, o Rudimar, nosso despachante, mais um monte de gente que vai nos ajudar ao longo desse período. Então, logo, logo terá a saga de restauração para deixar esse carro aqui em condições de ser um carro assim impecável, quase um museu sobre rodas. E claro que você vai poder acompanhar tudo aqui nos sábados, quando a gente vai mostrar esta nossa saga nova. Agora, vamos voltar à história do Kadett? Antes eu falei de Miura, né? Pois é, os anos 80 ele foi marcado por uma infinidade de carros fora de série, onde Miura era um dos que se destacavam por ser o carro mais luxuoso, mais esportivo e até mesmo mais tecnológico da sua época. No final dos anos 80, a GM, que já tinha feito um bom sucesso com o Monza, na versão sedã, mas nunca tinha conseguido emplacar um bom número de vendas no Monza Hatch, mesmo lançando o esportivo SR, um carro espetacular, ela resolve trazer um projeto mais moderno, mas eu vou dizer para vocês que não muito diferente do Monza. E aí sim, trouxe o Kadett em 1989 para cá. E ele foi um sucesso absurdo de vendas, porque ele tinha uma aparência muito mais jovial, era um carro espaçoso, é um carro confiável, um carro que eles rodaram mais de 1.300.000 quilômetros só validando, testando para garantir que ele não estragava. E eu vou dizer que não é à toa, afinal de contas, o trabalho desenvolvido pela GM naquela época ficou tão bom, que até hoje, mais de 30 anos depois, tu vê muitos Kadettes rodando no dia a dia pelas ruas brasileiras. Primeiramente, ele foi apresentado nas versões SL, a de entrada, a SLE, a intermediária mais luxuosa, e claro, a versão esportiva GS. GS por quê? Porque na época os carros não tinham injeção eletrônica no Brasil. Quer dizer, vamos lá, os mais ligados já centenário. 1989 também foi o ano de lançamento do Gol GTI, o primeiro carro brasileiro a ter injeção eletrônica de série. Olha, essa história do Gol GTI merece ser contada. Esse carro aqui utiliza exatamente a mesma injeção eletrônica do Gol GTI, a LE-G-Tronic. Porém, a Chevrolet só trouxe ela para os seus modelos em 1990 através do Monza 500EF, o carro que comemorava a vitória de Emerson Fittipaldi um ano antes nas 500 milhas de Indianápolis. E o Kadett só se tornaria GSI em 1992, quando ele recebe a famosa LE-G-Tronic, que já tinha sido testada no Monza e em outros carros por aí. E até vou dizer mais, 92 foi um divisor de águas para a Chevrolet. O que é mais curioso dessa história da injeção eletrônica é que a Volkswagen já fabricava carros no Brasil com essa LE-G-Tronic desde metade dos anos 80.
Sim, ela fabricava o Voyage com injeção eletrônica. Era o famoso Fox, o carro que era exportado para os Estados Unidos e que trazia muitas modificações para atender a legislação americana. Uma delas era a injeção eletrônica, mas também tinha reforços estruturais, alguns sinalizadores a mais e tal. Era um carro diferente, bem melhor do que o Voyage oferecido no Brasil. Só que, se eu não me engano, foi 88 ou 87, os Estados Unidos decidiram que não iam mais comprar o Fox. E a Volkswagen já tinha importado mais ou menos 2 mil kits de injeção eletrônica, dessa eletrônica, para montar o Voyage e mandar para lá. Esses kits, eles vieram no regime drawback. Drawback, para quem não sabe, é um regime que existe até hoje, onde tu importa componentes sem pagar nenhum tipo de imposto, monta eles num veículo ou uma máquina ou qualquer outra coisa e exporta este veículo para fora. Então, é basicamente uma agregação de valor de algo que não vai ficar no Brasil. Então, claro, o custo para a montadora se torna bem menor. Só que ela tinha que tomar uma decisão, porque o prazo do drawback estava vencendo e eles tinham que ou nacionalizar e pagar os impostos ou colocar fora todos aqueles kits de injeção que estavam no estoque. E aí, meus amigos, junto com o lançamento do Kadett GS, a versão esportiva que a GM preparava com tanto carinho para o mercado nacional, a Volkswagen lança um dos seus fenômenos mundiais, o Gol GTI. Um carro que basicamente era uma versão injetada do GTS, claro, com algumas aparências visuais um pouco diferentes, mas que trazia mais tecnologia do que o concorrente da GM, que utilizava carburador. Em 91, a Chevrolet oferecia alguns modelos do Monza e do Kadett com injeção eletrônica e também com a opção do carburador. Em 92, mesmo que a legislação ainda não tivesse exigindo completamente o uso da injeção eletrônica, a Chevrolet tomou a decisão de, nessas duas linhas de produto, colocar 100% dos seus carros com injeção eletrônica. Os motores 1.8 do SL e do SLE tiraram o carburador e passaram a ter uma injeção monoponto, fabricada pela Rochester, a famosa Multec 700, que era uma injeção digital muito avançada para a sua época, e a LE-G-Tronic então veio para o GS, se tornando o GSI o esportivo com um cavalo a mais de potência do que o Gol GTI. E eu estou falando incansavelmente da LE-G-Tronic, até agora eu não mostrei o motor deste carro, né? Nem mesmo a própria injeção, que ela é bem curiosa. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que essa parte aqui é com certeza uma das que mais me fascina na história do Kadett GSI. Meus amigos, esse aqui é o famoso e velho conhecido da gente, o Família 2 da Chevrolet. Motor que foi lançado no início dos anos 80 aqui no Brasil através do Monza, numa versão de 1.6 litros e que chegou a ter 2.4 litros na S10, já nos anos 2000. Pois bem, as versões SL e SLE tinham motor 1.8 também, família 2. Não confundam, tá? O motor 1.8 do Corsa não era a mesma família, era família 1, era um motor um pouquinho menor. Esse aqui é um motor que tem um bloco maior, cabeçote um pouquinho maior, mas até uma curiosidade aqui, outra curiosidade, né? A furação deste cabeçote, apesar de ser um cabeçote alumínio totalmente diferente, ela é a mesma furação do cabeçote do Chevette, que é um cabeçote de ferro fundido. Inclusive, muitas pessoas utilizam peças do cabeçote do Chevette aqui ou vice-versa, né? Eu acho que é mais fácil usar peças desse cabeçote aqui no Chevette. Mas vamos lá, a LE-G-Tronic é uma injeção que é reconhecida por ser problemática. Sabe por quê? Toda inovação tem o seu preço. E essa injeção aqui com certeza era muito inovadora para a época. Ela é uma injeção analógica. Diferente da Multec, que era uma injeção digital, que trabalha melhor com as diferenças de desgaste de sensores, fiações antigas, mais velhas e tal. A injeção analógica, ela não aceita muito bem variações nos seus sensores, nos seus componentes como um todo. E aqui é que vem o grande problema. Com o tempo é difícil encontrar carros com essa injeção funcionando. A maioria prefere retirar e colocar injeções mais modernas. Curiosidades dessa injeção. Ela é multiponto, então ela tem um bico injetor para cada cilindro, mas pulsa todos eles juntos. Ela não é uma injeção sequencial. A injeção sequencial da GM só veio no Corsa GSI em 1995. Mais ou menos quando esse aqui saiu de linha, né?
Este motor ele utiliza apenas um comando aqui em cima, cabeçote com balanceiros, não era roletado nessa época ainda, distribuidor na ponta do comando, e é um distribuidor com sensor Hall, mas é um distribuidor, ele não é eletrônico aqui, quer dizer, a ignição até é eletrônica, né? Mas ele não tinha uma roda fônica no motor, como veio depois. Ele tem o famoso sensor MAF, o que mede a vazão de ar, ou seja, o quanto está entrando de ar para dentro do motor. E esse sensor aqui eu acho que é o sensor mais problemático da injeção. Por quê? Porque sem ele, ela simplesmente não funciona. Ela precisa deste sensor em perfeito estado de conservação para entender o que está acontecendo e mandar a mistura certa para o motor. Se a eletrônica começa a dar problema, pode ter certeza, ou é isso daqui ou é o módulo, mas geralmente é este sensor aqui. E ela tem, claro, outros vários sensores, outras várias inovações para essa época que não tinha muito nos seus carros até então. E mais uma curiosidade aqui. Claro que a GM colocou injeção eletrônica no Cadete e no Monza em todos os carros a partir de 92 para atender a legislação de emissões da época. Mas a Volkswagen, mesmo tendo sido a pioneira na implementação da injeção eletrônica no Brasil, não o fez. Pelo contrário, ela resolveu apostar em uma tecnologia que, olha, se a L-Ejetronic é uma injeção que costuma dar problema, o Weber TLDZ com o afogador eletrônico era um carburador horroroso, horroroso. Enquanto estava novo até funcionava, mas quem teve Gol com este carburador ali, os 93 mais ou menos, sabe que não tinha jeito, aquilo era uma bomba. O Gol do Gustavo, inclusive, tem esse carburador, mas é óbvio que a parte mais problemática dele, o próprio afogador eletrônico, foi retirada. Outra curiosidade, essa injeção, ela era tão boa, não só essa como a Multec 700, a monoponto, elas eram tão boas que os carros não precisavam de catalisador para atender os níveis de emissões. O nível de CO, o monóxido de carbono, que ele emitia era bem mais baixo do que a legislação. Já os carburadores da Volkswagen definitivamente não atendiam e até por isso eles tinham aquele embleminha atrás destacando que o carro tinha catalisador. O câmbio dos GSI, como todo bom esportivo da época, era manual de 5 marchas. Uma caixa F16, se eu não me engano. Bom, a GM ela fabricou vários modelos de câmbio, do F15 até o F21, se eu não me engano. Era basicamente a mesma caixa, mudava a relação de câmbio, mudava algumas coisas internas, mas era basicamente a mesma caixa. A que mudava de verdade era a F23, que veio no início dos anos 2000 e alguns Astras e também no Vectra. Uma caixa que, inclusive, é muito utilizada para quem tem carros turbinados dessa família. O meu Cadete verde, aquele que eu comprei em 2013, eu coloquei um câmbio desses. Aguenta muita potência. Mas não teve Cadete automático? Teve sim, meus amigos, mas ele saiu só na versão SLE e só com o motor 1.8. Era aquele câmbio do Monza automático de 3 marchas que depois veio dar origem ao 4 marchas e que até hoje foi inspiração, digamos assim, para os 6 marchas atual da GM. Falando um pouquinho mais dos motores do Cadete, o 1.8 e o 2.0 foram oferecidos desde o início, porém em 97 a GM parou de oferecer o motor 1.8 e até mesmo a L-Ejetronic. Eles colocaram uma injeção mais nova, se eu não me engano foi em 96, tá? Uma multiponto fabricada pela Bosch, que aí sim era digital, bem mais robusta e também mais moderna em termos de potência, aproveitamento de combustível e outras coisas mais, que se tornou padrão na linha do Cadete até o final da sua vida útil em 1998. Bom, mas chega de falar de motor e câmbio, chega de falar da parte mecânica e vamos para a questão estética. O que mudava do GSI para os outros? Obviamente o para-choque, esse para-choque lindo, exclusivo, que dá aquele ar de carro esportivo dos anos 90. A única versão do Cadete, até o seu facelift em 96, a ter faróis de neblina, era só no GS e só no GSI. Os para-choques, inclusive, dos dois são iguais. Os famosos faróis bi-iodo, fabricados pela Arteb ou pela CBE, que inclusive são objetos de desejo, porque os originais, eles têm o símbolo da GM gravados no vidro. Os nossos dois carros aqui têm eles, né, mas eles são bem caros e raros hoje de achar. Mas assim, sinceramente, esse farol não tinha nada demais. Ele usa uma lâmpada H4, ou seja, alta e baixa, no mesmo projetor. Diferente do Monza, por exemplo, que tinha projetores separados. Mas aqui tinha outra curiosidade. Estas saídas de ar no capô.
para dar um toque esportivo. Com certeza não era necessário ou obrigatório ter essas saídas, porque o motor 2.0 ele já tinha refrigeração suficiente com estas entradas de ar e o ar saía pelos outros cantos, mas que com certeza marcaram a época e diziam claramente que esse aqui era um carro esportivo, explicavam ao que ele veio ao mundo. Um detalhe curioso que eu não sabia, e eu aprendi isso com o Rodrigo, aqui ó, naquele cantinho ali, aquela coisinha, aquela pontinha preta ali, é o sensor de temperatura do computador de bordo. Sim, esse era um carro muito completo. Lá dentro eu mostro para vocês. E claro, ele também tinha mais alguns atributos aqui atrás, digamos atributos, né? Por exemplo, esses defletores famosos aqui nos limpadores de para-brisa. Algumas pessoas dizem que era para melhorar a aerodinâmica, outras dizem que era para aumentar a pressão do limpador de para-brisa em alta velocidade. Eu não sei, o fato é que isso aqui é emblemático, é clássico do Kadett GSI. Todos vinham com teto solar? Não, nem todos. Inacreditavelmente tem Kadett GSI que veio sem teto solar e isso eu não consigo entender. Sério mesmo, meus amigos. Quem é que comprava um carro desses na época sem este item tão legal? Espelhos elétricos, todos eles tinham. Agora, uma curiosidade do espelho do Kadett, ele é fixo. E isso é um problema, porque se alguém bater nele, ele provavelmente irá quebrar. E olha só, por mais inteiro que esteja, sempre sobra por um espelho de Kadett. E principalmente do lado esquerdo, é o mais difícil de achar. Ele vinha com um sistema de som, com o famoso Electronic Code, né? Que era o sistema antifurto da época, essas faixas clássicas do Kadett, as rodas de liga leve aro 14, com pneus 185/65, que era um pneu até um pouquinho mais altinho, mas as pessoas diziam que ela vinha com esse pneu para melhorar o conforto, eu não sei, eu acho que era para cobrir o tamanho da caixa de rodas, que tinha essa parte traseira mais reta, né, bem anos 80, 90, mas aqui na frente, olha só, o meu tá com o pneu errado, tá? Olha como esse pneu preenche melhor a caixa de roda do que o do meu carro. Até que não tem tanta diferença assim. E claro, né, meus amigos, ele tinha freio a disco na dianteira e também freio a disco na traseira. Tinha freio a disco na traseira, sim senhor. Teve algumas outras versões, como por exemplo, a partir de 93, se eu não me engano, o Kadett SL e o SLE eles saem de linha e em 94 eles ficam GL e GLS. O GLS tinha também freio a disco, acho que como opcional, porque aquele que eu tive era um GLS e tinha freio a disco na traseira. Mas a suspensão traseira era semi-independente, uma suspensão que inclusive é utilizada até hoje na maioria dos carros fabricados e vendidos no Brasil. Pois bem, o GS ele tinha a famosa tampa preta, aquele adesivo aqui atrás, que dava um charme muito mais esportivo para o modelo. O GSI infelizmente perdeu este adesivo, mas claro, ganhou os adesivos que eu já mostrei para vocês que são icônicos. As sinaleiras do GS e do GSI são as mesmas. Basicamente é a sinaleira convencional do Kadett com listras pretas para dar mais esportividade. E assim como lá na frente, que tinha os faróis de neblina, o GS e o GSI são os únicos que vieram com a luz de neblina aqui atrás. Algo que irrita muitas pessoas até hoje, porque dizem que tá com a luz ligada durante a noite, não pode usar, é só para neblina. Bom, efetivamente ela é para ser usada só na neblina, né? Mas que era um diferencial competitivo na época, era. Isso aqui era muito legal. E outro item clássico do Kadett GS e GSI era a saída de escapamento, que parecia um rabinho de porco, essa saída dupla aqui redondinha e que dava um som exclusivo para esse carro. Por que não falar também do aerofólio, que sinceramente não era funcional, era só estético, mas com certeza embelezava e muito o carro. O Kadett sem aerofólio não tinha cara de esportivo. E aqui outra curiosidade, o vidro traseiro ele é exclusivo das versões GS e GSI, sabe por quê? Porque o aerofólio ele atrapalhava o limpador de para-brisas, que nas versões SLE vinha aqui direto na tampa, tinha um furo aqui, ó, na GLS também, tá? Tinha um furo na tampa. Como não dá para botar aqui por causa do aerofólio, a GM fez um vidro traseiro específico com um furo bem no meio, que inclusive tem o motor colocado pelo lado de dentro, ó. Curiosidades da época, como eles acharam a solução, né? O porta-malas dele é bem grande, bem espaçoso, tem 390 litros. E aqui, meus amigos, começam as diferenças do Kadett 93 para o 95, o último ano. O 95 é o único que não veio com a step
igual às rodas de rodagem, não era de liga leve. Ah, mas esse é o 95. É, mas o dono trocou, né? Era uma step de aço, aquela famosa boca de fogão. Alto-falantes, sim, vinham os alto-falantes pequenininhos aqui atrás, bem mais ou menos, né? Nada demais aqui. E a suspensão desse carro, apesar de ser semi-independente, ela trazia desde o GS e o GSI uma inovação muito peculiar para a época. Bolsas a ar atrás. Não, o amortecedor era um amortecedor convencional, mas ele tinha uma regulagem de pré-carga. Significa que quando tu botava peso, para a traseira não ficar abaixada, tu podia regular a pressão. Ali com uma bombinha de encher pneu de bicicleta e tal, tu enchia a suspensão traseira fazendo ela erguer e ficar no mesmo nível. Bom, essa suspensão é rara hoje em dia porque essas bolsas, elas eram bolsas de borracha. E diferente das bolsas de caminhão a ar, de suspensão de caminhão a ar, por exemplo, que são bolsas bem grossas, essa aqui com o tempo ela ressecava e estragava. Claro que as pessoas não repuseram os amortecedores porque esses amortecedores são caros pra caramba. É muito mais fácil colocar o amortecedor convencional. Mesmo assim, era um diferencial muito competitivo, muito importante para a sua época. Só que, de novo, né? Toda inovação tem o seu preço. Sabe o que acontecia quando a bolsa furava? A suspensão não ficava totalmente solta, porque ela tinha molas, mas o amortecedor perdia praticamente o seu funcionamento. E aí a traseira, ó, ficava bem ruim de usar. Eu tive essa suspensão em outros carros, que dava para adaptar também no Corsa e tal, né? E toda vez que a bolsa estourava, era um problema. Por isso que eu digo, é mais fácil colocar o amortecedor convencional e deixar as molas originais dele. E outro item que o Cadete se tornou referência foi a anteninha do tipo rabinho de porco. Não era só o escapamento, né? A anteninha aqui atrás, ó, também era um diferencial muito interessante para a sua época, para os anos 90. Muita gente queria colocar essa antena no seu carro, né? O Cadete foi um dos primeiros a ter. Mesmo sendo um carro esportivo, ele tinha os racks funcionais. Sim, tu abaixa isso aqui, tem uns trilhos aqui onde tu consegue prender os racks especiais para levar carga no teto do Cadete. O Cadete era realmente diferenciado. E tudo isso fez o Cadete ser um sucesso absurdo no Brasil. Lá dentro ainda tem mais, eu vou te mostrar por quê. Mas ele vendeu 459 mil unidades em 10 anos de história, assim, de 89 até 98. E ele teve algumas versões curiosas. A mais famosa dela, claro, é o hatch duas portas. No Brasil não teve 4 portas, mas lá fora ele foi oferecido. A Ipanema, a famosa perua, também vendeu bem pra caramba, tá? 65 mil unidades. Uma sucessora espiritual aí da Marajó e quem sabe da Caravan. Um carro familiar, grande pra caramba, com os mesmos atributos do Cadete. Até chegar a cogitar fazer um protótipo de uma Cadete picape, que ia ser, sei lá, uma sucessora da Chevy 500, mas infelizmente não passou do protótipo. E teve o famoso Cadete GSI conversível. Um carro que tinha uma história complicada pra caramba. Pois é, meus amigos, a história do Cadete conversível é longa, mas eu vou resumir. O Escort XR3, que precisa ser mencionado aqui, afinal de contas era um dos grandes concorrentes do Gol GTI e do Cadete na época. O Escort até mais antigo, né? O Escort XR3 data do início dos anos 80. Ele já tinha uma versão conversível e era uma versão mais cara, que fazia sucesso porque as pessoas de poder aquisitivo alto da época queriam ter um Escort XR3 conversível. Pois bem, a GM resolveu que ia oferecer o Cadete GSI conversível por aqui, só que ela não tinha condições de fabricá-lo. Então ela fabricava parcialmente o carro, já sem teto, sem muitos componentes, e mandava para a Itália. Lá na fábrica da Bertone, eles faziam toda a montagem do sistema conversível, porque já era oferecido lá fora esse carro, eles não inventaram ele para o Brasil, e mandavam de volta para o Brasil. Todo esse processo era caro demais e demorava até 6 meses. Ou seja, Cadete conversível era carro de milionário na sua época. Eu não posso deixar de citar o famoso e, por que não polêmico, sistema de alarme original da GM, que era um sensor que tinha colocado aqui dos dois lados do para-brisa, através de um controlezinho que vinha junto com a chave, tu passava aqui, ele acionava o alarme e tu tinha alguns segundos para entrar e virar a chave da ignição. Bom, por que era polêmico? Simplesmente porque esse alarme passava qualquer ímã, que era o que tinha aqui nesse controle, e ele acionava o tempo para desabilitar. E depois tu conseguisse virar a chave lá no console, ele também desabilitava igual. Então era precário, mas para a época fazia diferença. O GSI vinha com travas elétricas, vidros elétricos, mais um monte de recursos que eu vou te mostrar agora. Então, vem comigo,
Vamos conhecer o interior deste carro tão famoso? Meus amigos, esse aqui é o 93, com o famoso banco Recaro, ou Ricardo, como a gente gosta de falar, né? Um banco bem mais esportivo, bem mais duro, de tecido, como era na época, né? Um veludo, assim, um tecido bem legal. Um banco que tem uma proposta, né, diferente de um banco confortável atual. É um banco que tem essas abas laterais que te seguram um pouco mais o corpo e tal, mas ele definitivamente o conforto não é o chão dele, o banco é mais esportivo. O tecido das portas também muda, e aqui vem um grande problema do Kadett até 90 e, sei lá, até 94, né? Isso, até 94. Ele tem essas abas aqui laterais, ela quebra com muita facilidade lá, ó, onde tem o alto-falante do carro. Isso aqui está totalmente errado, tá? Não é essa peça, eu vou ter que trocar, ou vou ter que fazer alguma outra coisa, porque não era assim. Mas, pode ver que é tudo fofinho, tudo com revestimento também. O painel muda bastante de um modelo para o outro. Esse painel aqui tem esse design que eu acho muito mais bonito, por isso que eu queria o 93. O computador de bordo era um grande diferencial deste carro. Nas versões mais simples vinha só um reloginho aqui com um mostrador verde. O meu está estragado, como vocês podem ver, daqui a pouco eu mostro lá no outro. O Check Control também era algo muito diferente, que não tinha no SLE, pelo menos não o SLE que a gente teve, mas o GLS que eu tinha funcionava também. O que é o Check Control? Quando tu liga o carro, deixa eu botar a chave aqui, ele faz um check de várias funções. Então, até a água do limpador de para-brisas, ele verifica se está tudo bem. Então, essas luzes acendem e quando elas apagam, significa que não tem nenhuma anomalia. O carro testou, viu que não está. Que luz é essa acesa? Essa é do freio, ó. Pisei no freio, ela apaga, ou seja, o freio também está funcionando. Eu vou desligar e vou ligar de novo porque o painel digital do Kadett GSI era um show à parte. Bem anos 90, mas muito legal. Cara, isso daqui eu acho que é um dos principais diferenciais do veículo. Era realmente muito moderno para a sua época. Claro que já tinha outros carros da GM lá fora que usavam esse painel, e depois o Ômega também teve uma versão um pouco diferente, mas com as mesmas funções, e que marcou a sua geração, porque não era comum a gente encontrar isso no Brasil. No Brasil tinha painel analógico em tudo quanto era carro, né? Painel digital era algo que lembrava os computadores que estavam recém começando a se popularizar por aqui, estavam começando, nem vou dizer popularizar, mas estavam começando a aparecer por aqui. O GS não tinha painel digital, então esse era um grande diferencial. Bom, nenhum Kadett veio com espelho fotocrômico, o teto solar deles era sempre com abertura manual, tanto daqui, né, quanto para abrir tinha que girar essa borboleta aqui. Você pode ver que o meu está todo feio, vou ter que arrumar, né? Tem espelhinho, como o Gustavo gosta de falar, espelhinho de cortesia, e não tem luz, não tinha luz em nenhum deles. E aqui tem um funcionamento de algo muito curioso. Aqui explica como é que funciona o ar-condicionado. Vamos lá. Ar-condicionado do Kadett, é um capítulo à parte. Aqui está desligado, aqui ligou o ar-condicionado no frio, aqui o frio, aqui no máximo, né? Frio máximo, aqui frio normal. Esse daqui é frio ou quente, aí depende muito da regulagem que tu colocar aqui no seletor de temperatura. Este aqui é só a ventilação. Aqui, aquecimento, e aqui o desembaçador lá da frente do para-brisas. Vocês podem ver que e aqui do lado tem a velocidade, né, da ventoinha. Ou seja, ele não tem seletor para onde vai, para como é que seleciona, nada disso. Tu seleciona ou por aqui para ir para o para-brisas, ou por aqui nas saídas, né? Tu fecha essas saídas de ar para direcionar para onde tu quer. Enfim, era um sistema curioso, mas era um grande diferencial. Um carro que tinha... Opa, tá até caindo aqui. Isqueiro, porque sim, nessa época se fumava bastante. Tinha cinzeiro, obviamente. O porta-fitas clássico, né? Afinal de contas, toca-fitas era um luxo na época. Esse toca-fitas aqui não é o original deste carro, inclusive eu quero trocar ele, né? Eu quero comprar o original. Aqui o desembaçador do vidro traseiro, que também era algo de luxo. Os botões para ligar o farol de neblina e a luz traseira de neblina. O famoso botãozinho para ligar o farol, que inclusive também liga a luz interna, ó. Clássico GM, né? Tu puxa o botão e ele liga.
E outra diferença grande do GS GSI, né, para as outras versões é que ele tinha regulagem de altura do volante. Não tinha regulagem de profundidade, mas tinha regulagem de altura. Travas, esse era um capítulo à parte também. Essa trava aqui era bem comum no Monza e tal, bem GM anos 80, e eu acho ela demais. Esse carro vinha com espelhos elétricos, o SLE também podia vir com espelhos elétricos, a GLS também, mas o GSI vinha de série em todos. Aquele coisinha eu vou tirar, tá bem fininho, não gostei. Agora, a dificuldade estava aqui, ó. Aqui era a regulagem dos espelhos elétricos, até tranquilo, mas o botão dos vidros elétricos, que obviamente é só dianteiro, né? Ele era numa posição meio ingrata, né? Não era a melhor posição do mundo. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje a gente diz isso. Na época, meus amigos, ninguém reclamava. Tu achava o máximo, na verdade, ter vidro elétrico no carro. Então, o fato de estar colocado ali não fazia a menor diferença. Era algo que, putz, tu adorava mostrar para os teus amigos que o teu carro tinha vidro elétrico, pode ter certeza disso. O que é mais importante mostrar aqui? O porta-luvas. O porta-luvas dele é diferente da versão dessa geração aqui para outra. E aqui tem um cuidado muito grande, quem já teve cadete dessa geração aqui sabe. Essa peça aqui costuma quebrar com muita facilidade. Tu bate às vezes com o joelho e tal, ela quebra os encaixes e depois para colocar no lugar é quase impossível. Vamos dar uma olhada no outro cadete lá no 95 para ver quais são as diferenças do interior dele. Não, mas antes de eu sair, algo importantíssimo. O banco Recaro também tinha regulagem de altura aqui na frente. Olha que curioso que era, né? Era uma regulagem que era uma manivelinha, então tu girava ela para subir ou para descer. Os bancos obviamente não eram elétricos nessa época, mas acredite, a regulagem de altura era um diferencial enorme. Depois o meu Corsa também teve, mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, banco com regulagem de altura era coisa de rico. E aqui fica evidente as diferenças do 95 para os outros GSI. O banco não é o Recaro, é um banco fabricado pela Procar. Um banco bem mais macio, menos esportivo, pode ver que as abas laterais são menos proeminentes. Ele tem um pouco mais de espuma, ou a espuma é mais macia do que a do outro banco, e não leva o famoso logotipo aqui. Isso com certeza desagradava algumas pessoas da época. Inclusive o Corsa GSI também utilizava bancos Procar, né? Mas sinceramente é tão bonito quanto, só que na época ter bancos com assinatura Recaro era um diferencial. E aqui vem outro ponto que eu preciso citar, o Escort XR3. O banco do XR3 era muito melhor que o do Cadete. O do Cadete era simples, vocês viram que ele tinha regulagem de altura, né? O do XR3 tinha até regulagens laterais aqui, ó, para lombar, coisas que o do Cadete nunca teve. Forração de porta muda e a GM também mudou, algo importantíssimo. Aquela lateral lá, lembra que eu falei que as telinhas do alto-falante quebravam? Pois é, essa daqui já é uma telinha bem mais resistente, não costuma incomodar. Mas eles mantiveram a famosa trava de porta. Melhoraram aqui também, para muitas pessoas isso é uma grande melhoria, a colocação dos acionamentos dos vidros elétricos. Agora está nas portas, ó, dos dois lados, inclusive do espelho elétrico também, deste lado aqui do motorista. O painel também mudou, o tabelier, como o pessoal costuma falar, né? Ele ficou esse painel mais arredondado. E este é um ponto que muitos entusiastas de cadete não gostam, porque ele tem uma aparência mais simples. Olha, eu vou ser sincero, eu gosto desse painel, eu acho ele bonito. Ele, claro, tem menos porta-trecos, aqui não tem espaço, não tem nada como tu colocar em cima, porque ele cai, né? No meu ele é mais reto, então dá para te colocar algumas coisas. Não tem o porta-luvas secundário, aquele sem tampa. O porta-luvas dele é só esse grande aqui, dá para botar um corpo aqui dentro, hein? Meu Deus do céu, de tão grande que ele é. Mas ele realmente é um pouco mais simples. O painel digital é o mesmo, até porque a injeção eletrônica deste carro não mudou, continua sendo a mesma. E vocês podem ver que o check control mudou, olha só, eu vou ligar de novo para vocês verem. Ele tem as mesmas luzinhas, mas a sequência é invertida. As luzes do meu são posicionadas daqui para cá, né? Inverteram o sentido das luzes. Esse aqui tá legal porque a gente pode ver o computador de bordo funcionando, ó. Então, a medição de temperatura externa através daquele sensor que eu mostrei. Aqui, litros por hora, então o consumo do carro por hora. Aqui, quilômetros por litro.
Aqui a média de velocidade, né, quilômetros por hora. Aqui o reloginho e aqui a quilometragem rodada desde a última que zerou, né? Então essas são as funções deste computador de bordo. O rádio desta versão aqui, acho eu que é o rádio certo, não tenho certeza se o 95 veio com esse, tá? Mas esse aqui é um rádio GM com Electronic Code. Aquele meu também é, mas aquele meu lá é do Cadete 96, se eu não me engano, então não é o Cadete do original do GSI. Controle do ar-condicionado continua o mesmo, as caixinhas das fitas aqui. A manopla de câmbio, eu não mostrei isso no meu, né? É a famosa 5 marchas ré para frente, só a F23 vinha ré para trás, que tu tem que puxar aqui o seletor para... Opa! Felipe, aqui ó, para te poder engatar ré, tu tem que usar a trava aqui, é uma trava de segurança para evitar que tu engate a primeira quando tá querendo fazer o carro andar para trás, né? Então, já que elas são juntas, a ré é aqui e a primeira é aqui, então tem essa travinha aqui, clássico dos GMs. A GM utilizou esse sistema durante muitos e muitos anos. Freio de mão é manual. Aqui não tem nada, não sei o que é isso. Não sei o que botaram esse botão aqui, mas aqui um dia os botões do original não mudam, porque essa peça é basicamente a mesma do outro carro. E como vocês podem ver, o volante também mudou. Este volante aqui, ele não é exclusivo só do 95, tá? Que tem esse painel arredondado. Os 94 também vieram com esse volante. Eu acho bonito. Mas, de novo, os saudosistas gostam mais daquele volante mais triangular, menos arredondado do Cadete. Podem ver que aqui atrás continua tudo igual, ó, então mudou basicamente a parte externa. Esta parte do painel é exatamente a mesma. E é claro que eu tenho que dar uma olhada no espaço lá atrás. Será que é bom? Eu não falei das dimensões desse carro, né? Ele tem exatos 4 metros de comprimento, 1,66 m de largura, 2,52 m de entre-eixos e tem menos de 1,40 m de altura. É um carro que para a época tinha dimensões boas, grandes, mas hoje é considerado um carro compacto. E é incrível, né? Como os carros cresceram ao longo dos anos, eles ficaram muito maiores. Porém, uma das grandes vantagens desse carro é, por ser menorzinho, é muito mais fácil de andar no trânsito do Brasil, onde a gente tem ruas mais apertadas, onde a gente sabe que o trânsito é muito mais caótico, então manobrar ele é bem fácil. Até o raio de giro dele está em torno de 10,8 metros, é um carro muito fácil de manobrar. Mesmo não tendo sensores de estacionamento nem câmera de ré. Itens que na época, olha, se existia, era só em carros importados de alto luxo. Bom, quem já andou em carro duas portas sabe que tem que levantar o banco. Eu digo isso porque hoje em dia é muito difícil ter carros duas portas à venda. E como não existe milagre, é claro que o carro é apertadinho aqui atrás. As dimensões dele são pequenas. E olha só, meus amigos, fazia muitos anos que eu não andava atrás de um Cadete. Olha como é que está o meu joelho. Sim, tem que botar o banco mais para frente, mas é aquela posição que eu sempre coloco. A altura do teto também não, ó. Tô batendo com a cabeça aqui no teto. Apesar disso, o banco é bem confortável, bem legal. Não tem encostos de cabeça aqui atrás. O cinto também não é de 3 pontas para ninguém. Enfim, né? Vamos entender o seu período, a sua época. Isso daqui era o que tinha de mais legal no início dos anos 90. E eu vou dizer para vocês, até hoje eu acho muito legal. Mais uma curiosidade. Os bancos com encosto de cabeça furado do Cadete surgiram em 92, junto com a injeção eletrônica. Agora sim, vamos dar uma volta nele para ver como é que ele se comporta. Vamos voltar na parte mais nostálgica do tempo. E meus amigos, isso daqui é uma volta no tempo. Uma volta num tempo em que a vida era muito mais difícil, em que as coisas eram muito mais complicadas e que ter carros que nem esse era só realmente para poucos. Por isso, eu agradeço de novo meu amigo Rodrigo, não só por me emprestar para gravar, mas também por me incentivar a comprar um dos meus sonhos. Sim, Cadete GSI era um sonho, pode ter certeza disso. Principalmente na cor branca. O carro que é a versão que mais vendeu, branco, mas tudo bem, é o que eu acho mais bonito. Uma curiosidade, o câmbio do Cadete, ele era com varetas, ele não era com cabo, então o engate das marchas não é tão preciso quanto depois no Vectra e tal, né, que o Astra mesmo, né, ele já teve uma melhoria nesse sentido. Mas mesmo assim o engate dele é bem melhor, por exemplo, que o de um Fiat. Muita gente reclamava que a suspensão do Cadete GSI era dura.
Eu sinceramente não acho, eu acho ele bem confortável, bem gostoso de andar. Diferente de muitos carros esportivos que tinham uma suspensão mais dura, esse aqui definitivamente nada. Câmbio bem curtinho, então a potência do motor, né, os seus 120 cavalos às vezes fazem parecer até que é mais, porque sobe de giro muito mais fácil. Esse ronco esportivo dele é algo marcante e que realmente faz toda a diferença. Os freios do carro são muito bons para a época, muito bons mesmo. Eu vou dizer que, apesar de não ter ABS, era um dos melhores freios da sua geração. E outro ponto muito importante é que o Kadett, na maioria das vezes, não tinha direção hidráulica. O GSI era o único que vinha de série e, claro, tu podia colocar como opcional no SLE ou GLS. As versões, aquelas especiais, Touring, Sport e até mesmo a Light, não, a Light com certeza não tinha, mas a Touring e a Sport talvez tivesse, não tenho certeza, não me lembro. Mas o fato é que o Kadett sem direção hidráulica era um problema. O SLE do meu pai não tinha e era pesada pra dedéu. Era até engraçado isso, porque com o tempo ela piorava. Ela não era tão pesada no início, quando a gente comprou o carro, mas depois com o tempo ela ficava bem mais difícil de conduzir. Mesmo com roda aro 13, né? Para a época, os números de desempenho dele eram muito bons. Fazia o seu 0 a 100 aí em torno de 11 segundos e a velocidade máxima em torno de 180 e poucos real, né? De painel mais de 190. Mas hoje esses números não impressionam, com certeza não. Mas a gente precisa voltar para a sua época, para a sua idade. Nos anos 90, a briga entre GTI e Kadett GSI era absurda. O XR3 também, mas eu confesso que o GTI e o GSI é o que mais assim me atraía a atenção. E por que isso? Olha, no meu ponto de vista é simplesmente porque o GTI e o GSI são projetos mais novos que o XR3. O XR3 já estava mais tempo no mercado e tal, então acho que eles chamavam mais atenção. Mas não há dúvidas, né? A competição XR3, GTI e GSI foi emblemática, foi marcante e são três carros esportivos muito, mas muito importantes para nós que gostamos de automóvel. E ai de quem disser assim, mas ele não tem nada de diferente, não é nada de esportivo. Volta para os anos 90. Isso aqui era sim um carro esportivo de época. Era um carro que tinha um pouco mais de motor, tinha um pouco mais de pegada e isso bastava, porque nem isso a gente tinha até então. Então a vida mudou e ela mudou para melhor em muitos pontos, mas para nós saudosistas o legal é estar dentro deste ambiente. E aí, meus amigos, contem para mim o que vocês acharam. Já tiveram um Kadett GSI? Já andaram em um Kadett GSI? Ainda dá para comprar, viu? Ainda é possível encontrar algumas unidades. Eu confesso para vocês que muitas estão bem detonadas, em estado de conservação bem precário. E o preço dele não subiu tanto quanto os GTIs, por exemplo. Mas já está mudando esse mercado. Já não é mais tão fácil encontrar um Kadett GSI com um preço acessível. Eles começam ali a passar de 30, 40, já tem GSI de 80, 100 mil reais. Mas ainda tu encontra algumas ofertas interessantes. Então se tu quer guardar um pedaço da história automotiva brasileira, um carro que realmente fez a cabeça de muitas pessoas nos anos 90, tá aí a oportunidade, Kadett GSI. Eu comprei o meu. Valeu, galera!